Sejam bem-vindos ao Minha Bandeira. Hoje, a nossa bandeira é o acolhimento e a superação. Vamos falar sobre o projeto Amigas do Peito, aqui de Araruama. E eu quero descobrir, junto com vocês, como a dor pode ser transformada em uma rede de amor tão poderosa. E para conversar comigo, está aqui hoje a Elis Lumon, o coração por trás da ONG, a Cristiane Assis, terapeuta holística que traz equilíbrio emocional, e a Valéria Brito, paciente e voluntária da ONG. Sejam todos bem-vindos. Olá, meninas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Elis, eu sei que o projeto nasceu de uma vivência sua. O que você sentiu que faltava para criar o Amigas do Peito? Primeiramente, boa tarde, né? Quero agradecer pelo convite, né? A gente está muito honrosa, né, pelo convite. Então, eu em 2023, né, no final de 2023, fui fazer um exame de rotina no postinho lá do meu bairro, no Areal, e saí de lá com um pedido de mamografia, porque na verdade fui fazer um preventivo e tinha a intenção de fazer, porque eu fiquei uns 3 anos sem cuidar da minha saúde, né? E falei, bom, preciso cuidar da minha saúde, deu um estalozinho e vamos embora. Fiz esse exame e no ano seguinte, em fevereiro, eu fui descobrir que eu estava com um nódulo na minha mama. E aí todo mundo sabe que esse processo é um processo difícil, né? Depois que a gente descobre. Só que eu senti a necessidade de algo que eu não vi aqui, um lugar para acolher essas pessoas que acabam de ser diagnosticadas com câncer, seja ele câncer de mama, né, seja ele câncer de ovário. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu tinha que usar a minha experiência para fazer algo para ajudar outras pessoas. E aí, durante o processo da minha recuperação em casa, eu falei, eu preciso fazer algo. E aí comecei a pesquisar para saber como era, se tinha alguma coisa na cidade, né, algum projeto, alguma ONG, alguém que fazia esse trabalho. Dentro não só de Araruama, mas também na região dos Lagos. E eu só encontrei o Amigas da Mama de Cabo Frio, um outro em Saquarema, que é o CAPO, que é o Centro de Acolhimento a Pacientes Oncológicos. E em Araruama, em Iguaba, não tinham. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso usar a minha experiência. E aí fui dormir e sonhei com o nome Amigas do Peito. Seria a minha pergunta, a minha segunda pergunta. Eu sou acelerada. De onde veio o nome? Quer dizer, então foi do sonho. Porque o que acontece? Como o meu histórico familiar não é um histórico muito positivo, né? Vamos falar assim. Porque eu perdi não só a minha mãe, né? Como eu perdi tios. E eu tenho um tio tratando um câncer de mama em São Luís. Então eu falei, Amigas do Peito. Porque Amigas do Peito, ela tanto trata o feminino quanto o masculino. E nesse momento em que eu tive a ideia de criar o Amigas do Peito, eu falei, a gente vai cuidar dos homens também. Então, você é minha amiga do peito e ele é meu amigo do peito. Então, por isso, o Amigas do Peito, porque a gente vai abraçar todos e todas, né? Os amigos. Para quem está assistindo agora com a gente aqui e talvez esteja com esse papel, com um diagnóstico na mão, o que ela encontra ao bater no Amigas do Peito? Primeiramente, ela encontra amor, né? O amor vai abrir as portas. E, além do amor, muito afeto, muito carinho, muita atenção, muita responsabilidade, porque a gente vai fazer um trabalho, já estamos fazendo esse trabalho de muita responsabilidade, porque nós que somos pacientes oncológicas, né, a gente sabe o quanto é importante o acolhimento. A escuta, às vezes a pessoa precisa só de um abraço. E o projeto Amigas do Peito, a Associação Amigas do Peito, a ONG Amigas do Peito, ela vai ser uma extensão da casa dessa pessoa. Ali ela vai ter tudo que ela procura, que ela não tenha, né?
E nós estaremos ali, de braços abertos, com a nossa equipe, para receber essas pessoas. Conscientização. Muito boa. A gente percebe que a pessoa primeiro tem aquele baque, né, em relação à doença em si. Então, além de não saber o que fazer, ela também não sabe como vai agir em relação à doença, como ela vai encarar a doença. Então, E fica muito sensível, né? sim, A pessoa fica mais sensível. Muito sensível, né? Então, É um momento muito complicado. sim. Então, a pessoa vai ter o direcionamento dos direitos, das necessidades, né? Além da questão emocional também, que é super importante. Sim. Tanto quanto o câncer, quanto outras doenças, né? Mas o câncer é uma doença muito recheada de tabus, né? Preconceitos. Até o nome, né? Sim. Até falar o nome. Tem pessoas Hoje as pessoas falam câncer, mas antigamente falava-se aquela doença. Ou então CA. Agora também tem o CA, que aí fica mais... Mas tem gente que pede pra gente nem falar o nome, né? Ah, não fala o nome disso, não. Eu já me senti perto de... constrangida perto de uma pessoa que eu notei que ela não queria que falasse o nome. Ela ficava muito incomodada com o nome da doença. O paciente oncológico, né? Ele... cada pessoa, ela vai reagir de uma forma diferente, né? Quando eu descobri o diagnóstico, o meu marido, ele sentiu um baque maior do que eu. Porque eu, diante do histórico da minha família, né? Como a gente perdeu, eu e a minha irmã perdemos a nossa mãe muito cedo, a minha mãe morreu com 35 anos. Então, até eu completar os 35 anos, eu vivia numa neura muito louca. Eu tinha muito medo. Nós fazíamos exames, eu comecei a fazer mamografia com 35 anos. Né? A gente fazia preventivo de 6 em 6 meses. Então, só que Elis, eu acho que diante de todas as informações que eu sempre obtive durante a minha vida, eu administrei de uma forma mais tranquila. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Você receber um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que a pessoa pensa é que ela vai morrer. Isso é fato. Todo mundo. Se você fizer uma pesquisa, 70% não, vou morrer. Então, por isso, existe esse preconceito da própria pessoa. Porque ela se acha inferior, porque ela tem uma doença que não tem cura, né? Na cabeça dela não tem cura, e que ela vai morrer. Então, por isso, as pessoas não querem dizer, não querem que vocês saibam, né? Que os amigos saibam que você tem essa doença. E a gente vai tratar isso de uma forma diferente. Porque você precisa ter pessoas para te apoiar, né? Para te acolher, para dizer para você que é um processo, ele é difícil, mas ele passa. Nós estamos aqui para provar isso. Verdade. Não tem ninguém tanto sozinho nessa. Valéria, É complicado. conta um pouquinho pra gente da sua história com Amigas do Peito. A minha história com Amigas do Peito começou em outubro, né, de 2025. Eu moro em Praia Seca, vai fazer 5 anos, e meu diagnóstico foi em 2024. Sendo que eu perguntei num posto de saúde se existia algum lugar em Araruama que fazia esse acolhimento. Ninguém conhece, ou bem, conhecia, né? Eu fui fazer meu tratamento em São Gonçalo. Lá eu tive o acolhimento, que nós estamos trabalhando aqui com Amigas do Peito, e assistente social, psicóloga, nutricionista, né? Todo mundo junto. E eu conheci a Elisa através do Polatti, que meu esposo, conversando com ele, eu sempre gostei em trabalhar com ação social, né? Aí conversou com o Polatti, falei, não, eu vou falar com ela. Aí eu chamei ela no Instagram. Aí falei com ela, combinamos para nos encontrar, nos encontramos, nos conhecemos. E aí eu perguntei a ela, estou aqui, né? Eis-me aqui para ajudar. Porque, graças a Deus, nós não passamos que muitas mulheres passam. Nós temos os nossos maridos, os nossos filhos com a gente. Mas tem aquelas mulheres que os maridos vão embora. Os filhos também, assim, dá um vendaval total na casa, né?
porque eu já escuto muito isso. Meus Você já filhos foram ouviu embora bastante também. histórias, né? Muitas histórias tristes. Então a gente quer o quê? Dar todo amor, carinho, atenção, conversar, fazer o que for preciso para que essas mulheres se sintam amadas. Assim como nós sentimos, a gente quer que elas também se sintam amadas e elas saberem que pode contar com as amigas do peito. Não estão sozinhas. Não estão sozinhas, não, porque a gente tem lutado, né, Elis? Temos buscado, a Cris tem visto do melhor para a gente fazer por elas. Em tudo, entendeu? É muito Cris. bom. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho da Amigas do Peito. Amigas do Peito, eu trabalho com as terapias alternativas, né? O Reiki, ele é uma terapia que traz muito equilíbrio, né? Traz tranquilidade, paz, né? Hipnose também, hipnose clínica é uma terapia bem interessante na questão do câncer, né? E a conscientização de que as células respondem àquilo que a pessoa sente e o que ela pensa. Então, a terapia alternativa no tratamento do câncer, ela traz essa questão do acolhimento e a necessidade que a pessoa tem de pôr para fora aquilo, né? Qual o emocional que gerou, porque toda doença ela começa na emoção. Então, o que gerou aquele mal-estar que com o tempo se transformou na doença e o acolhimento, né, das emoções, de ser ouvida, conforme elas falaram, né, a necessidade da pessoa tem para ser ouvida. Quando a pessoa deprime, entristece, fica bem mais difícil o tratamento. Sim, mais difícil, sim. Então, as terapias alternativas, elas visam isso. Então, tem Reiki, hipnose, florais também de Bach, que são as gotinhas, né, que ajudam muito na questão da ajuda mesmo, né, da pessoa sentir que através das terapias ela consegue somar, né, harmonia, tranquilidade e paz. E Elis, quando deixou de ser um sonho, uma ideia, passou para uma sede física? Então, a gente é muito grata a Deus, né? Porque eu não tinha ideia. Porque a gente sabe que começar algo não é fácil, né? Ainda mais se tratando de uma associação, de uma ONG, que é um projeto sem fins lucrativos. A gente não tem dinheiro. Então, a gente depende da ajuda de amigos, de pessoas que olhem e entendam que é uma causa, né? A gente sempre deixou claro para todas as pessoas que a gente conversa, os nossos patrocinadores, que você tem que entrar pela causa, né? A importância dessa causa. E quando eu criei o projeto Amigas do Peito, né, o nosso primeiro evento ele aconteceu em outubro de 2024. E de lá para cá a gente veio fazendo eventos e ao longo dos eventos foi tomando uma proporção que a gente mesmo não esperava. Porque eu conheço a Cris há muito tempo. E a gente mora no mesmo condomínio, mas a gente quase não se via, né? Os nossos maridos são amigos. E a gente foi se reencontrar novamente por conta do projeto, nesses eventos, né? Que eu convidei a Cris como terapeuta para poder fazer parte. E aí a gente fez o primeiro, que foi em outubro. Em maio a gente fez um muito bonito no Botânico das Asas, que foi uma roda de conversas. O meu oncologista, Dr. Marcos, veio, né, que ele apoia também o nosso projeto. Depois a gente foi para um outro evento maior, que foi no Teatro Municipal, que aí a gente teve uma roda de conversa com vários profissionais, né, fisioterapeuta, nutricionista, a Verônica Januário, a vice-presidente, foi prestigiar, né, o vereador Polatti. E o nosso divisor de águas foi no Centro de Convenções, onde a gente botou 140 pessoas. E aí nós tivemos também palestras, tivemos a Academia Mitra, que também apoia o nosso projeto, deu um aulão. E aí depois desse evento, a gente entendeu que era a hora, né? Que era para ontem, que a gente precisava, porque as pessoas começaram a nos procurar, querendo ajuda, querendo apoio, e você não consegue fazer isso sozinha. Você tem que ter uma equipe.
E aí eu fui agraciada por várias mulheres incríveis, né? A nossa equipe, somos 14, né? Somos 14 mulheres trabalhando em prol desse projeto. E quando foi em setembro, né, que foi esse último evento, em outubro, numa reunião informal com amigos, né, o vereador Polatti, o Paulo Polatti da distribuidora falou: eu vou te dar uma casa. Eu vou dar uma casa para vocês. Aí eu não conhecia ele, né? Nunca tinha tido contato com ele. E aí eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim: uma casa de 150 metros te atende? Eu tô emocionada, né? Eu hoje já consigo falar sem chorar, mas uma casa de 150 metros te atende? Eu não tenho nem ideia de quanto que é uma casa de 150 metros. Eu falei: atende, claro. Ele falou: então eu vou te dar a casa. E aí apareceu uma oportunidade de uma casa no centro, a gente achou uma casa legal, era bem localizada, mas o aluguel era muito caro. E aí a gente também, não é o fato de você ter alguém que vai te, né, vai bancar essa despesa, sabendo que você pode tentar algo. E aí Papai do Céu foi lá e mostrou uma outra casa. Só que ele mostrou uma casa, né, no coração onde a gente queria. Uma casa perfeita, dentro do que a gente precisava, né, de todos os espaços que a gente precisava. E aí a gente abraçou e falei: Paulo, consegui a casa bem mais barata. Ele falou: vamos embora. E a gente criou, né, tivemos que fazer uma obra, porque precisava, né, tá alocado, tudo direitinho. E o mais bonito disso tudo, Andréia, é que nós ganhamos tudo. Tudo. Tudo foi doado pra gente. No final das contas, as pessoas estavam esperando um projeto chegar. Porque às vezes as pessoas querem ajudar e não encontram o projeto, não tem ali o começo. Quer dizer, vocês foram a ponte para as pessoas que querem. O que acontece? Eles estavam vendo a ação para vir a reação. Exatamente, porque o que acontece? Hoje, quando você fala que você tem uma associação ou que você tem uma ONG, né, sem fins lucrativos, que você depende de doações, isso é um trabalho de muita responsabilidade, porque você está lidando com o dinheiro de outras pessoas. Então, quando eu e meu marido decidimos que a gente precisava realmente criar o projeto, que ele se tornasse vivo, a gente precisava começar pela parte que é mais importante, que é se formalizar. Você tem que ser uma empresa, você tem que ser um CNPJ. Por quê? Porque como é que eu vou chegar para uma empresa e dizer: olha, eu tenho um projeto que cuida de pacientes oncológicos e eu preciso que você me ajude? Ele não me conhece. Eu vou dizer para ele que eu sou paciente oncológica, mas isso para ele às vezes não é o suficiente, né? Nós temos patrocinadores e apoiadores que acreditaram no projeto desde quando ele era um sonho. Mas a gente, para manter um projeto nessa proporção, a gente precisa de mais apoiadores, de mais patrocinadores. E ninguém vai colocar o seu nome em algo que não é sólido, não é real. Então, houve a necessidade da gente se registrar. Então, nós somos a primeira ONG registrada e fundada na cidade de Araruama. Nós somos uma associação, né? Nós somos uma empresa. Então, hoje, se a gente receber a visita de uma Nestlé da vida, ela vai investir na nossa associação porque ela sabe que é uma coisa séria. Legalizada. Porque assim, nós temos uma diretoria, nós temos um contador, nós temos um advogado, nós temos todas as profissionais. Todas as partes burocráticas todas em dia, né? Tanto que nós temos apoio da própria prefeitura, da própria Secretaria de Turismo, que não ia apoiar uma coisa meia bomba, né? Tem que tomar conhecimento. E quando a gente apresentou a sede na quinta-feira passada, foi visto por todos que tudo que a gente falou desde o início era verdadeiro.
A sede foi inaugurada no dia 29, oficialmente no dia 29, né? Onde a gente apresentou as instalações, os consultórios, toda a estrutura que a gente vinha ao longo dos eventos falando que a gente teria, mas que é aquela história, igual o bacalhau, né? A gente, cabeça de bacalhau, a gente sabe que existe, mas nunca viu. E a Associação Amigas do Peito, todos puderam conhecer e ter a certeza de que não era uma brincadeira, que era um trabalho, que é um trabalho sério de muita responsabilidade. E Cris, conta você um pouquinho pra gente. As terapias holísticas conversam com a quimioterapia, a radioterapia? Elas ajudam a amenizar os efeitos? Sim, ajudam. Porque quando a pessoa vai para um tratamento vibrando no positivo, toda a parte fisiológica dela acaba aceitando tanto a medicação, né, quanto os tratamentos em si, por mais evasivos que seja, a pessoa está emocionalmente preparada para aquele embate, né? Porque, conforme as meninas mesmo falam, é o tipo do tratamento que atinge as células boas, atinge as ruins também. Mas a partir do momento que a pessoa tem a sua vibração elevada e ela acredita no potencial que ela tem de cura, por isso são as terapias, né, integrativas, porque nós integramos a medicina tradicional, então a pessoa acaba criando mecanismos de defesa, além de emocionais, no próprio corpo físico. E isso ajuda muito, né? É como se você vai tomar um comprimido ou você vai tomar uma injeção, mas a partir do momento que você tem essa ciência, né, que o seu emocional está preparado e aquilo dali vai te incentivar, o resultado é muito satisfatório. Quando acontece uma doença dessa, normalmente a família também adoece. Quando, né, não abandona um paciente, como a gente conversou aqui, né, mas a família que está junto acaba adoecendo junto. A ONG tem esse apoio também para os familiares? Sim, nós vamos dar esse suporte também para o familiar. Porque você não tem como tratar só o paciente, né? Porque lidar com o paciente oncológico não é uma tarefa fácil, né? Como a Cris mesmo falou, a gente recebe medicações que são drogas, né? Muito potentes, que ela mexe com o nosso corpo todo. Tudo. Ela mexe não só com o corpo físico, mas com o emocional, com a estrutura toda, né? Então, se você não orientar essa família, né, e dizer, olha, vai ter que ter um pouquinho de paciência, vai ter dias que esse paciente ele não vai estar bem, ele vai querer ficar sozinho, ele não quer conversar, ele não quer comer, respeitar, porque o tratamento de quimioterapia, principalmente, ele é o mais agressivo, né, por conta dos efeitos colaterais. Então é uma coisa involuntária, não é que você quer estar assim, mas é porque o seu corpo não consegue reagir. Você não tem controle. Você não tem controle. E aí tem o pós-tratamento, que eu acho que é mais difícil ainda, porque você fica com uma droga muito tempo no seu corpo, né? E que você precisa eliminar ela através de atividade física, através de atividades, né, físicas, cuidar da mente, trabalhar a mente também, para você eliminar. Mas, paralelo a isso, tem a convivência, porque muda tudo. A gente muda de humor, a gente muda a nossa sensibilidade. O humor, então, se pegar na fase, né, Valéria? Da menopausa, acabou com a gente. Essa mulher já tem a TPM todo mundo. Então, eu não sei se é pior quando você já está na menopausa ou quando antecipa a sua menopausa, porque é um horror. Né? Ser mulher não é fácil. Não. Né? Então a gente ainda tem que lidar com isso. Já é complicado, mas sem problema de saúde. Essa questão da família, a gente... Porque assim, como a gente tem toda uma estrutura hoje, né? Hoje se o paciente oncológico chegar lá, ele vai ser recebido por uma das voluntárias. Era a minha próxima pergunta.
E olha que não foi nada combinado. Então, aí eu vou te adiantar. Se alguém quiser ser uma amiga do peito, eu precisar de ajuda agora, qual caminho? Ela vai chegar lá na nossa associação, que vai funcionar de segunda a sexta, de 9 às 17, pode acontecer de até 9 às 18, né? Sim. E vai ser recepcionada por uma de nós, né? Ou eu, ou Valéria, ou Cris, ou Vanessa, enfim. E ela vai ter que preencher um formulário, né? Nós criamos um formulário onde tem todas as informações, né? É um sistema, a gente tem um sistema que todas as profissionais vão ter acesso, porque, né, nesse primeiro contato elas vão, não sou eu, né? Elas, as profissionais, que vão identificar qual é o tipo de acolhimento, de tratamento que aquele paciente vai precisar de imediato, né? A gente sabe que o psicológico vai ter sempre prioridade, né? Porque você está recebendo aquela pessoa que não sabe o que ela vai fazer, como pensar ou como agir, então a gente vai trazer... A pessoa chega bem perdida. Muito, né? Muito, né? E aí ali a gente vai direcionar. E vamos nessa entrevista, porque vamos dizer assim, é uma entrevista, né? Sim. Que a gente vai fazer. Quem é que lida com essa pessoa? Quem é que vai estar diretamente? É o marido? É o filho? Porque a gente precisa tratar. Porque as pessoas adoecem junto com a gente. Não é fácil, né? Valéria sabe. Fala aí, Valéria, um pouquinho aí. É verdade. Para você ver. Meu marido até fala assim: tá dando consulta, doutora? Porque nosso telefone não para. Sábado, domingo, o telefone. Eu falei, mas tem que falar, porque tem paciente que nós, no sábado, né? Fomos fazer uma visita, mas outra pessoa veio perguntar que ela tem vergonha, ela tem medo, ela não sabe como chegar. O que acontece mesmo? Conversar, às vezes, é o passo inicial. Porque a Elis, assim, é exceção, né? Porque, assim, eu falo, eu quero viver. Eu tenho vida, então eu quero viver, aproveitar ao máximo, me cuidar. A gente fica até na nutricionista. Nutri, a gente pode comer, a gente pode beber isso, porque você tem que saber, né, Elis? O que você vai comer, o que você vai beber, porque tem gente que fala assim, encontrei uma pessoa num laboratório, toma chá de graviola, porque cura câncer. Se curasse câncer, ninguém ia ter câncer, né? Se fosse tão fácil. Muito, as pessoas pensam que é fácil, mas não é não. E tem pessoas que falam assim, vocês não... Parece que vocês estão fazendo tratamento, que vocês têm... Mas não é para parecer mesmo, não. Você tem que ter fé, você tem que unir força, porque senão você vai ficar prostrado numa cama, né? Então, é por isso que vocês podem contar com as amigas do peito, que nós estamos ali para mostrar que é possível, sim, existe a cura. O câncer não é um ponto final, ele é uma vírgula. Isso aí. Não é uma sentença de morte. Não é sentença de morte, jamais. A ciência evoluiu muito. As coisas evoluíram muito. E às vezes a gente está perdida em histórias dos nossos avós, muita coisa. A gente está lá atrás. Então, eu tive essa... Por isso que quando eu decidi criar o projeto, foi justamente para mostrar isso. Porque quando a minha mãe foi acometida pelo câncer, foi em 1983. Né? Então, assim, foi na época do boom da AIDS também. Então, era tudo muito novo, ninguém sabia o que fazer. Hoje, eu digo que a pessoa, ela só vamos dizer assim, só vai embora pelo câncer quando está numa fase muito grave, muito avançada. Porque, assim, os tratamentos hoje, eles são individualizados. Ou seja, eu tive um câncer de mama, a Valéria teve. Mas o tratamento da Valéria não foi diferente. O mesmo que o meu. As reações da Valéria não foi a mesma que a minha. Então, o tratamento, as medicações, elas são individualizadas. Cada ser então, hoje, como único. O câncer ele é uma doença crônica, como a diabetes, como a cardiopatia. Ela é um tratamento mais agressivo, né? Porque é uma célula que você não tem controle sobre ela, extremamente inteligente. Então, por isso, os estudos, que é para poder entender o que essa célula, né? Como é que ela anda no teu corpo. Então, por isso, o trabalho
da prevenção também é importante. Então, respondendo o que você me perguntou, a Associação Amigas do Peito, ela vai ser um espaço para que o paciente possa ter liberdade, confiança e acolhimento. Ali ele vai poder falar as suas dores, vai poder expressar o que ele está sentindo ali, e não vai sair dali. É um lugar seguro. Né? É um lugar seguro. Ali é o espaço. Seu ponto de apoio dele para encontrar as informações, encontrar pessoas que passaram. Sim. E ver o exemplo, né? Porque exatamente. O exemplo modifica muito, né? Você quando vê que ali funcionou, você pode se ela conseguiu, eu posso conseguir. Isso, e a gente vai trabalhar essa autoestima que é com as terapias, né? Porque, assim, eu digo que você tem que cuidar da sua mente para poder cuidar do seu corpo, porque é isso aqui que comanda tudo. Então, isso aqui tem que estar muito bom. Por isso que a gente teve essa, vamos dizer assim, essa necessidade de ter as terapias. Porque as terapias, elas são muito importantes, né? Os chineses, eles são evoluidíssimos nesses pontos, né? Então, assim, lógico que nada acontece sem a permissão de Deus. Se hoje eu estou aqui, se Valéria está aqui hoje, é porque foi permissão de Deus. A nossa fé nos moveu também, porque nada acontece sem a permissão dele. Tudo é um propósito. Tudo é um propósito. Então, aguenta... E não conhecemos o que ele quer. Então, cabe a gente... Exatamente. Sorrir. Não olhar para o lado. Exatamente. A gente não sabe qual é o desígnio dele. Então, meu filho, né? Se tem médico, ninguém passa por aquilo que não tem que passar, né? Eu sempre falo que eu nunca pergunto, isso é uma frase que eu vou ter pro resto da minha vida. Eu nunca perguntei para Deus por que eu tive câncer, eu nunca questionei ele. Hoje eu sei, porque eu tinha que criar o projeto Amigas do Peito. Eu fui usada para isso. E aí eu tô usando outras mulheres. Vai fazendo a união. Isso aí. Vai fazendo. Então, assim, apareceu o problema, é encarar de frente, é correr atrás. Não ter medo. Não sabemos o porquê que a gente está aqui. Ter fé, né? Ter fé. Ter fé, porque a fé, ela move tudo. E lá nós vamos ter também, quem não queira fazer, né? A terapia em grupo, né? Sim, a gente vai ter a terapia. Vamos ter a terapia em grupo. Quem não tiver a vontade, não quero em grupo, vai ter individual. Porque em grupo é muito legal também. Porque uma leva experiência para outra. Sim. Ajuda muito também. As reuniões em grupo são bem muito legal. Não vai sair dali, né? Às vezes você não quer falar o seu, mas quem está do seu lado acaba contando uma história muito parecida. Era isso que eu queria falar. E aí alguém já falou por mim. Era isso que eu queria saber. Aí a outra já responde, explica. Isso aí. Sem você ter precisado falar. Ou seja, tirou minha dúvida. Não sei falar nada. Você tá ali. Mas sabemos também que tem pessoas que em alguns momentos não têm condições de estar no grupo. Aí precisa do acolhimento solidário. É fundamental. É fundamental. Isso é fundamental. Que foi outra pergunta que a gente entendeu? A gente está indo assim. Só a gente está indo. Tá fluindo. Então, até o papo é gostoso. Apesar de ser uma situação difícil, sério, mas a gente sabe que a gente pode levar isso com leveza. Pode. A gente pode levar isso com leveza. Pode. E levando com leveza fica muito mais fácil de suportar. Sim. De encarar as coisas. Tem que não fica muita sozinho, coisa. Né? Eu acho que o saber que não está sozinha é muito importante. É muito importante. E o que hoje a Amigas do Peito precisa? Se fosse assim, você falar, eu preciso de doação, eu preciso de apoio, eu preciso... Então, hoje a Amigas do Peito, ela tem o apoio de algumas empresários, né? A nossa sede hoje, ela é mantida pela distribuidora Polatti. A Rede Sim Tecnologia, que abraçou desde o início o nosso... Assim, como eu falei lá na inauguração, eu não gosto de falar empresários, né? Porque eles são amigos. Porque eles acreditaram na causa, abraçaram a causa. E você não precisa ter uma pessoa na sua vida, né? Para fazer isso, né? Eu acho que a gente, ser humano, é olhar para o outro. Eu digo nós da Amigas do Peito, nós somos muito felizes porque nós temos
pessoas, né, que nos ajudam financeiramente, que não são muitas, que a gente precisa ter um grupo maior, mas temos amigos, como eu te falei, a gente ganhou muita coisa, nós ganhamos todos os móveis, né? Nós ganhamos computador, a nossa internet, o quadro, a longarina, o quadro de pendurar fotos, né? Então, maca. assim, a maca, assim, ganhamos de uma empresária, que a gente não pode falar o nome dela, né, Valéria? E tem empresários que ajudam a gente. Mas ela vai ouvir, ela vai saber de quem eu tô falando. Assim, toda a parte de decoração, né? Os tapetes, enfim, gente, a gente ganhou tudo, né? Utensílios de cozinha. Utensílios de cozinha, do escritório, né? Nós recebemos doação de impressora, material de escritório. A gente comprou algumas coisas, né? Cortina, mas assim, 90% nós ganhamos. Né? Então hoje a ONG precisa mais de 2 computadores, né? Um para botar na sala de atendimento das voluntárias, um outro para botar na recepção. Não precisa ser novo, pode ser usado, né? Tudo que é dado de coração a gente vai sempre receber muito bem. Né? A gente tem uma estrutura já toda pronta, né? Os consultórios estão prontos, com ar-condicionado, todo mundo vai ter conforto, não só os pacientes, mas também os profissionais. Nós temos uma cozinha que a gente vai poder fazer o café da tarde, as nossas nutris vão fazer as guloseimas para os pacientes, que pode, né? Então, assim, e a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Mas a gente precisa da ajuda, né? Então, assim, nós fizemos a nossa cartilha, né? Que aqui nessa cartilha tem todas as dicas para prevenir a doença, o que o paciente oncológico tem direitos, né? O que nós vamos oferecer dentro da nossa associação, né? Os profissionais que a gente vai estar... depois eu vou falar para você o nome de cada uma, mas é isso, assim, você que quiser ajudar a ONG, segue o nosso Instagram lá, que lá tem toda a nossa história, né? Ótimo. E as ações comunitárias também, né? Isso, a gente vai fazer. Vamos contar um pouquinho das ações comunitárias? Vamos. Vai, Cris, fala aí. Nós vamos fazer um almoço, de vez de tempo em tempo. De tempo em tempo nós vamos fazer almoços. Nós temos o nosso bazar. Isso. Né, que nós arrecadamos roupas, e nesse bazar todo o dinheiro arrecadado é em benefício da ONG, né? E fora os encontros externos nos hospitais. A gente criou, na verdade, a gente criou um calendário, né? Isso. Que vai acontecer durante o ano todo, que foi aquilo que eu conversei, que a gente sempre conversa. A gente vai tratar a prevenção. Então, por isso a gente vai fazer as ações durante o ano para poder fazer esses encontros, as ações. Então, agora, em fevereiro, a gente vai fazer a ação junto com o Laboratório Lagoa Lab, que é nosso parceiro, né, que vai estar fazendo gratuitamente, agora no mês de fevereiro, para os homens. Exato. Então, você é homem que vai estar vendo o nosso podcast, a partir da próxima quinta-feira, você pode procurar a Associação Amigas do Peito, tá? Não precisa do seu pedido, a gente vai fazer o pedido lá, porque a gente tem profissionais lá para poder encaminhar. Então, o mês de fevereiro vai acontecer a ação do PSA, né, através do Laboratório Lagoa Lab. No mês de março, nós vamos fazer um almoço, o nosso primeiro almoço, que vai ser em comemoração ao mês da mulher, e vamos fazer a ação do preventivo. Então, as mulheres que quiserem colher o seu preventivo de forma gratuita, também vai ser através do Laboratório Lagoa Lab. Diferente do que costuma acontecer, que costuma ser em outubro, a ideia de vocês diminuir isso aí. Porque a necessidade não é só durante um período do ano. Né? E acaba sobrecarregando, talvez. Sim, claro. Os laboratórios, a prefeitura. Isso, e a gente, na verdade, tem a parceria, né, da Secretaria de Saúde junto com a atenção básica. Então, como que a Amigas do Peito vai trabalhar junto com a atenção básica? A gente vai ter
esse relacionamento com os postos e com as policlínicas. Então, a prefeitura tem o dia D, né, que é um dia importante daquele mês, que é feito ações voltadas para várias patologias, não só o câncer, né? Então, a gente da Amigas do Peito, a nossa equipe vai estar sendo dividida para estar dentro desses postos, dentro dessas policlínicas, falando do nosso projeto, né? E ajudando, dentro desse dia D, levar as informações, as orientações do que é feito. Então, assim, nós estamos, vamos dizer assim, a gente está bem assessorado, estamos assessorando bem, porque a ideia é todo mundo trabalhar em conjunto, né? E essa abertura que a Secretaria de Saúde nos proporcionou foi muito importante. Então, essas ações elas vão acontecer durante todo o ano, junto com os almoços. A gente vai fazer eventos de festa junina, de Dia dos Pais. Acompanhe as nossas redes sociais aí, que tem muita coisa legal lá para vocês. Muita coisa boa chegando. E sempre visando a conscientização. Somando ao tratamento, né? Então, ao invés de conscientizar lá no Outubro Rosa, por que não conscientizar agora? Em janeiro. Em janeiro. Começa em janeiro para chegando. Exato. A gente até cria, quando a gente tem a oportunidade de estar num evento, né? No último evento mesmo, eu falei: vamos usar para você. Mas eu esqueci de fazer minha mamografia. Eu esqueci de fazer meu preventivo. Pega o mês do seu aniversário e fala assim: esse mês é o meu mês. Então eu vou fazer meu check-up, vou fazer meu preventivo, vou fazer minha ultrassom de mama, né? Porque assim, você desafoga. Porque eu sou um exemplo de que, no meu caso, eu fui para uma consulta em outubro, mas eu só consegui realizar minha mamografia em fevereiro do ano seguinte. Quase 5 meses. E nesse Se tratando de um câncer, muito. Estava fase inicial. Se era um câncer agressivo, 30 dias para uma célula cancerígena como triplo negativo é devastador. O tempo é essencial. O tempo, você tem que correr contra o tempo. E aí se você deixa para fazer tudo em outubro, como aconteceu o ano passado, que a Superintendência da Mulher fez um trabalho maravilhoso com a doutora Kesley, com a doutora Anne, né? Foram mais de 300 mamografias. Então você vê o impacto disso dentro de uma cidade pequena, fora as outras que já estavam ali, né? Você sobrecarrega. Exato. Diluir. Se você consegue diluir isso, em Outubro Rosa, caramba, não consegui fazer durante um ano, né? Não tive tempo, não consegui sair do trabalho. Mas, aí é um mês que fica lembrando toda hora, é um mês que fica passando na TV. Mas vamos deixar para ser um mês de conscientização mesmo, para a gente poder comemorar, para a gente poder, vamos dizer assim, festejar. É o que eu sempre falo, né? Vamos festejar. É um mês para festejar. Isso. Vamos, e o que você tem mais para contar para a gente? A gente vai falar da nossa equipe. Vamos, né? Nós temos a equipe de nossos voluntários, né? Nós temos a Cris, que é uma das nossas terapeutas. Vou começar pela terapia, né? Tem a Cris, tem a Antônia Saraiva. Acho que é Saraiva, né? Sim. Porque eu esqueço, tá, gente? Memória. Antônia Saraiva é terapeuta quiroprata, então ela vai fazer o trabalho com a quiropraxia. Viviane Dioniso, que é massoterapeuta e vai fazer o trabalho com massoterapeuta para quem puder e barra de ácids, né? Isso. A Ana Costa, que é psicanalista, terapeuta também, mas vai entrar com essa parte da psicanálise. Nós somos agraciadas com 2 profissionais de nutrição oncológica, que é raro, mas a gente tem a doutora Vanessa e a doutora Alessandra, que chegou agora por último também de forma muito carinhosa, né? Nós conversamos, ela prontamente aceitou o convite. Doutora Kesley, a nossa mastologista da cidade, vai estar atendendo lá de 15 em 15 dias, às terças-feiras. Nós temos a doutora Michele Tomás, que é psicóloga, que vai estar atendendo também. Quem mais, meninas? A Fran. A Fran, que ela tem uma
Ela é uma profissional da área da beleza e ela tem uma loja de laces e perucas, então ela vai estar fazendo esse trabalho para estar doando, né, para quem precise, as laces. Tem a Raquel também, que é terapeuta também. A Raquel, a terapia dela, você chegou a conversar com ela? A gente ainda não sentou, mas ela, né, entrou no projeto. Nós temos a Cláudia, que é uma das nossas enfermeiras. Temos a Preta. Temos a Preta, que é outra terapeuta também, né? E tem outras pessoas querendo entrar, porque eu não consegui sentar. Então, assim, na próxima semana, a gente vai fazer a reunião. Era isso que eu ia perguntar. Alguém tá vendo lá e fala, quero Faltou participar. a nossa Fernanda, que é a nossa assistente social. É muito importante. Que ela faz um trabalho lindo aqui na cidade com o Grupo Dante, né? A Fernanda, eu já conheço ela já há um tempo também, assim como atriz. Ela tá como assistente social. E aí a gente tem as outras profissionais, que é a Dayana Cunha, que é a videomake. Tem a Ágata, que é filha da Vanessa, também tá dando Juliana. esse apoio. Tem a doutora Juliane Gil, que é a nossa nutricionista. Ela não é especializada em oncologia, mas ela foi a primeira nutricionista que abraçou a nossa causa, né? Ela está afastada agora por um problema pessoal, né? Mas ela está no projeto. Provavelmente ela vai conseguir dar esse suporte, porque ela não mora em Araruama, né? Ela mora em Niterói, online, porque nós vamos ter também, Andréia, não só o atendimento presencial, tá? A gente vai dar esse suporte online, né? A gente tem os pacientes que são pós-operatório, que não vão conseguir ir por conta, né, dessa recuperação. A gente já tem algumas pacientes que a gente está assistindo e que vão estar recebendo atendimento online. A gente vai estar fazendo visita, enfim. O nosso trabalho é um trabalho completo. Barba, cabelo e bigode. E aí, tá lá o pessoal, tá assistindo, viu lá o programa, conheceu o projeto, fala, eu gostaria de ajudar, eu gostaria de estar junto lá. Como faz? Então, procura a gente na sede, né? Lá na Rua Princesa Isabel, número 171. O bairro mudou, eles falam que é Nossa Senhora de Nazaré, mas para quem é antigo, é na 15 de novembro. A nossa sede fica em frente à Faetec, não tem errada. Não tem como errar, porque é tudo rosa. Igual a Valéria gosta de usar tudo rosa. Tudo rosa. Né? Então a gente vai estar lá, tem o nosso Instagram, que é o @Amigas do Peito Araruama. Tem o nosso e-mail, né? amigasdopeitoararuama@gmail.com. Pode mandar um e-mail pra gente. Tem o nosso telefone, que tá aqui, né? 98134-8905 ou 98134-8920. Ou pode chamá-la pelo Instagram também. E chama a gente que no é respondido Instagram, também. entendeu? Depois eu vou botar o telefone de todo mundo no Instagram para vocês ligarem. Para todas as profissionais. Vou dar todo mundo para trabalhar, entendeu? Ações do Amigas do Peito, o que temos além de fevereiro? Você gostaria de falar de mais alguma coisa? A gente vai fazer essa de fevereiro, né? Que é a do lenço, venha de lenço, que é um dia muito importante, que é o Dia Mundial do Combate ao Câncer, né? Então, vai ser já semana que vem. Semana que vem. E aí você faz esse dia, né? Como se fosse um dia D, né? Todo mundo fala. Porque, na verdade, a gente vai fazer as ações porque todo mês você vai falar de um tipo de câncer, né? Tem o câncer de próstata, e o fato da gente ser amigas do peito, a gente não vai tratar somente o câncer de mama. A gente vai atender pacientes que estejam acometidos por câncer de intestino, câncer de próstata, de tireoide, né? Enfim, preciso ficar falando o nome aqui que eu nem gosto. Mas, enfim, não é só o câncer de mama, né? A gente tem orientação, profissionais ali para ajudar, né? O Dr. Marcos Gabriel Fonseca, que é meu oncologista, ele está no nosso projeto desde o início, né? Ele vai estar atuando em palestras, porque como ele é ligado diretamente ao Oncosol, ele atende lá de segunda a sexta, então ele não consegue fazer isso. Então eu vou sequestrar ele aos sábados, entendeu? Ele vai estar fazendo esse trabalho com a gente. A Oncosol apoia o nosso projeto, né? Tanto a Oncosol de Cabo Frio, né? A Marília lá, que é a coordenadora, quanto a Oncosol de Araruama. A gente tem a Jéssica aqui, que quando a gente vai estar levando os nossos
nossas cartilhas para deixar lá, porque sempre tem, né? A gente tem hoje 9 pacientes que a gente cuida, né, que a gente apoia, que sabe do nosso espaço, que já conhece, que participa das nossas palestras, das nossas ações. E aí, depois desse vem a de lenço, vai ter a ação do PSA. Em março a gente vai fazer, não vou falar o que é, mas a gente vai fazer um evento para as mulheres. Amigas do Peito também vai estar participando de uma ação da prefeitura, né, lá na Praça João Hélio. Nós fomos convidadas. Agradecer aqui a Superintendência da Mulher, a Marisete, né, por ter nos convidado. A gente vai levar a Academia Mitra lá para poder fazer um aulão com eles. Em abril é o meu mês de aniversário, né? Vou estar fazendo 54 anos. Cara da Valéria. Isso aí. Vou fazer um festão. Vou dar. Isso aí. Comemorar. Então, em maio a gente Deixa eu fazer melhor? Em maio a gente quer fazer um evento lindo para as mulheres, né? Então, assim. E aí, em junho vai ter festa junina, em julho vai ter festa junina, em agosto vai ter um evento grande para os homens. Enfim, acompanhe as nossas redes sociais, né? Se você pudesse dar um salto no tempo, como vocês imaginam a associação daqui a 5 anos? Qual o maior sonho de consumo de vocês para o projeto? Nossa! Bater a meta de quantos? Quantos atendimentos? E aí, Valéria? E aí? Quantos atendimentos daqui a 5 anos? Bom, daqui a 5 anos... ouvindo que a gente teve a honra de receber na nossa inauguração a vereadora Patrícia Silva, que ela tem um projeto lindo lá em São Gonçalo, que foi onde a Valéria foi acolhida, né? E ela falou com Unidas pela Vida, né? Isso, Unidas pela Vida. Ela foi a nossa madrinha de honra. Então, a gente espera que daqui a 5 anos Araruama possa ter um hospital oncológico, Como tem em São Gonçalo. né? Como tem em São Gonçalo, que a gente possa facilitar a vida dos pacientes oncológicos da região dos lagos, mas principalmente de Araruama, que a gente não precise ter que se deslocar para Cabo Frio ou para Campos, né? Então, eu acredito que a gente tem um governo muito bom aí, a nossa prefeita, ela tem uma visão muito ampla, então... Fica aqui a dica, prefeita Daniela Soares. Você não entendeu? É indireta, Trazer um hospital oncológico. Preparar um hospital oncológico, porque assim, a gente já começou Imagina, criando... plaquinha lá com o nome de quem criou lá o hospital, olha, pra ficar pra história, né? Isso aí. Então, assim, a gente já deu o primeiro passo, né, que foi criar a associação, preparar o terreno e vamos torcer para um hospital ou... a nossa ONG, né, ela consiga expandir para outros municípios, né, o fato de ser Amigas do Peito Araruama, a gente não vai se limitar só a atender pacientes de Araruama, a gente vai atender pacientes da região dos lagos, a gente está tendo aí um apoio de Saquarema, né, fomos convidadas também para ir a Saquarema, conversar. Então, assim, tem muita coisa boa para acontecer, né, Valéria? Verdade. Do projeto Amigas do Peito. A gente está muito, muito, muito feliz. Muito grata a Deus por todas as portas que foram abertas, né? E muitas ainda que vão se abrir. E assim, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente consegue, né? A nossa inauguração deu aquela chuvinha, mas foi lindo porque ninguém foi embora. Não. Ninguém foi embora. Andréia, foi assim, né? As pessoas ali chovendo, gratificante ver. E isso não tem preço, né? É o que eu falo. Eu sou apenas a idealizadora. A Amigas do Peito o instrumento. Amigas do Peito não é minha, né? Amigas do Peito é de todas nós. Então, o dia que a Elis não estiver mais aqui, a Amigas do Peito tem que continuar. Porque onde eu estiver, eu vou cobrar. Entendeu? É isso. E aí, a gente está muito feliz, né? Porque é tão bom quando as pessoas entendem a beleza do trabalho que a gente está
fazendo, né? Porque a gente precisa ajudar. Tem muita gente que precisa de ajuda. Isso. Muita gente. É um propósito, né? A gente tem que alcançar muitas vidas porque não é fácil. E fazer esse propósito sorrindo, leve, Exato. facilita. Ah, lá é assim, é muita alegria. Tornar um choro, modificar, né? Tornar uma alegria é uma coisa contagiante. E um contagia o outro, que traz ao outro, que traz ao Do outro. mesmo jeito que a tristeza costuma contaminar, Exato. a alegria também. A gente Quando tá teve. todo mundo rindo, Tem vai que ser todo mundo. maior, né? De alegria. A gente teve duas experiências, né, Valéria? A gente teve a experiência da Ana Beatriz. Isso. É Ana Beatriz? Ana Beatriz. Ela foi uma paciente que passou por uma cirurgia, uma mastectomia, né? E eu não a conhecia pessoalmente. Ela já tinha ouvido falar de mim, mas eu não a conhecia. E quando a gente foi fazer a visita na casa dela, né? Que a gente foi lá, porque assim, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é o acolher. Então, o que a gente faz quando um paciente que está no nosso projeto passa por uma cirurgia de mama? A gente doa um coração, que é aquela almofada que a gente coloca embaixo do braço para poder facilitar, leva uma camisa da Amigas do Peito e faz essa visita. Só que assim, a gente está lidando com o paciente oncológico, então a gente não sabe como a gente vai encontrar esse paciente. E a Beatriz foi a primeira que nós atendemos, né? Foi. E quando a gente chegou, nós encontramos ela com um sorriso, com uma alegria que Foi gratificante. foi gratificante demais, sabe? De você estar ali, porque assim, é difícil, mexe com a tua autoestima, né? A gente é mulher, a gente, né, é uma mutilação, não adianta você brincar e falar, vai crescer o cabelo, vai colocar a prótese, mas ainda mais a mama, né, que ela alimenta, dá a vida, né? Então, e foi maravilhoso. E na quinta-feira, no sábado, a gente foi ver a Sandra, que também não conhecia, mas falava com ela muito pelo telefone e tal. Aí levamos o lanche e ela falou para mim, ela me ligou e falou: Elis, eu não tenho o que falar para vocês, porque vocês não sabem o quanto foi importante receber vocês aqui, quanto me fez bem, quanto me fez feliz. Olha, depois que vocês foram embora, eu chorei de tanta felicidade e muito obrigado. Então, assim, é o mínimo que a gente tem que fazer. É o mínimo, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm isso. Então, o nosso trabalho, a nossa equipe, não é só esse atendimento lá na associação. A gente vai expandir, a gente vai fazer as visitas nos hospitais, né? Porque a gente precisa estar ali do lado daquela pessoa, né? E aí a Sandra: não, quando eu estiver boa, tô junto com vocês, pode contar comigo, eu não vou ficar parada não. Então é isso que a gente quer, é mostrar que existe vida após o câncer. O câncer não é uma sentença de morte, não é uma vírgula, como a Valéria falou, né? É difícil, é pesado, mas Amigas do Peito vai ajudar vocês a passarem por esse processo de forma mais leve. Vai dar mão. Vai dar as mãos, os braços, os peitos. Abraçar Entendeu? Abraçar muito. Gente, adorei conhecer o projeto. Eu não conhecia também, né? A Cris que me apresentou e vocês que entraram em contato com a página da Araru TV. É muito bom. Vocês tenham aqui o nosso espaço sempre aberto. Quando Muito vocês obrigada. quiserem trazer coisas, vocês quiserem falar, será um prazer sempre receber vocês aqui. E aí, a gente já está chegando no final, mas acho que você tem mais algumas informações aí que você queria passar. Eu quero agradecer, né? Então, Eu tá, quero vamos fazer os agradecer agradecimentos. a Araru TV, né? Por nos ter recebido aqui de forma tão carinhosa. Quero agradecer a Rede Sim, que é um dos nossos patrocinadores, que abraçou a nossa causa desde o início. Português Alimentos, né? O Vinícius também, que eles não puderam estar presentes na nossa inauguração por conta de problemas particulares, que são empresários. Um estava em São Paulo, o outro estava resolvendo um problema em São Vicente. O nosso secretário de turismo, Tiago Moura,
que também, desde o início, quando encontrava comigo, falava, quando que é o próximo evento? O que você está precisando? Então, assim, Secretaria de Turismo sempre à disposição do projeto Amigas do Peito, né? O Laboratório Lagoa Lab, que se colocou à disposição aí esse ano para fazer essas ações com a gente. Deixa eu ver mais. Nosso vereador Armando Polatti, que é nosso padrinho, né? Tava com conjuntivite, mas mesmo assim foi, né? O Paulo Polatti, da distribuidora Polatti, que além de estar com a gente aí na nossa sede, fez a doação de todo o material que a gente precisou para fazer a reforma, a pintura, né? Já falei da Secretaria de Turismo, Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Araruama, né? A nossa prefeita Daniela Soares, Atenção Básica de Saúde com a Elizabeth e a Vanessa, que abraçaram o nosso projeto. E é isso. E a Deus. Exatamente. Porque sem Ele, nada estaria acontecendo, né? E as minhas voluntárias que estão abraçando essa causa aí de forma linda e abençoada. Cris, você gostaria de falar mais alguma coisa? Também agradecer a oportunidade, né, de estarmos juntas, tanto tempo que a gente não se encontra, mas foi por uma causa mais do que justa, né? Agradecer também a Deus, agradecer a vocês duas, né? Agradecer a todo esse movimento, Sim. que vem agregando pessoas, sentimentos, famílias, e ter a certeza que você que tem alguma coisa a oferecer, você vai conseguir realizar um propósito muito lindo. E se você não tem um propósito, lá você vai encontrar. Isso aí. É isso aí. Então, Amigas do Peito. Amigas do Peito, Valéria? sempre. Agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, né? Isso. E agradecer os patrocinadores, como ele já falou os nomes, as pessoas, as voluntárias que o Senhor colocou ali naquele lugar, que trabalham com amor, né? Que eu tenho visto a dedicação, e a minha Nutri hoje já marcou minha consulta. Minha Nutri, ela é muito pedida. É minha Nutri. Mas só tenho que agradecer. E como a gente falou, quem quiser doar, lá não tenho nada para doar, mas vai lá doar um pouquinho de carinho, de amor. A gente aceita doação também de alimentos não perecíveis. Um quilinho de arroz, um quilinho de feijão. Porque às vezes a gente precisa ajudar, fazer né? A gente precisa, cestas. que a gente já tem cesta básica, nós já entregamos. Então a gente precisa. Só tem mente. Creme Nivea. Creme Nivea, que é aquele creme Nivea Milk do azul, que é para paciente que faz a radioterapia. E também após a cirurgia, também quando o médico libera, é muito bom para poder hidratar, porque o local fica ressecado, né? E somente isso mesmo, agradecer por tudo que o Senhor vai fazer naquele lugar. Já está fazendo. Uma coisa só para assim, uma coisa que a gente não faz, e eu não acho, eu não gostaria, né? A gente não filma essas questões de doação de cesta básica, né? A gente expor aquela pessoa. Isso é um trabalho voluntário, é um trabalho de amor, não é mídia. Então, isso não vai ter no nosso Instagram, né, essas doações, a não ser uma ação que a gente faça lá na associação de lenços, aí a paciente permita, como aconteceu na inauguração, né? A Ana permitiu a gente fazer a Patrícia fazer a amarração do lenço, mas fora isso, essa mídia dos bastidores a gente não vai mostrar, porque não é a nossa intenção, né? E para complementar as doações, a gente precisa de alimentos não perecíveis, o hidratante Milk, protetor solar acima de 50, né? Não importa a marca, o importante também, né? E suplemento. Isso é o mais difícil pra gente. Por quê? Porque é caro, né? Então, assim, mas a gente sabe que muitos pacientes, durante o período da quimioterapia, da rádio, eles têm muita dificuldade na parte de alimentação, né? De alimentos mais sólidos por causa da constipação, por causa dos refluxos. Então, a suplementação ela é muito importante. Então, se puderem doar suplementos, e a gente está precisando. Muito feliz. Muito, estamos precisando. Temos uma paciente que está com câncer no estômago. A gente e ela não está conseguindo comer nada. Então a gente precisa
dar suplemento para ela começar essa quimioterapia dela forte, que isso é muito importante. E para você que nos acompanhou, que a coragem dessas mulheres seja sua bandeira hoje. Até o próximo episódio.